Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Jagube. Vocês que estão ligadinhos aí na Rádio Jagube, nossa rádio web, 100.3 no FM do Mapiá, e aí, radiojagube.org, no nosso espaço virtual. E para quem estiver acompanhando também no nosso canal do YouTube, um muito bom dia nessa terça-feira, 14 de julho. Tem uma mensagem aqui para o dia de hoje. Se você se sente só, pense que com Deus são dois. Opa! E ele disse que onde estivessem reunidos, né, no nome dele, ele estaria presente. Então, pouco com Deus é muito, minha gente. Vamos começar mais um esquenta do nosso Cultura. E é uma alegria ter a Glória Maria aqui hoje. Bom dia, Glória. Tudo bem contigo? Bom dia, Fátima. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, aliás, uma honra. E aí, Glória, fala um pouquinho. Você está em Minas Gerais, fala um pouco, porque quando eu te conheci, tu estava no Rio, né, Glória, nos Idos 88. Fala um pouquinho agora da igreja que você está, de onde que você está falando. Sim. Eu hoje andei bastante, conheci o Santo Daime no Rio de Janeiro, no Céu do Mar, e por razões para ficar com meus filhos, para me estruturar como família e tudo, eu acabei voltando para Minas, porque eu sou mineira. Voltei para Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, conheci uma universidade na cidade de Itaúna, onde eu trabalho há 22 anos. E essa cidade é próxima de Garatinga, onde a Estrela Brilhante, né, cuja madrinha é Noêmia Cotrim, tem os seus trabalhos. Então, eu estou lá na Estrela Brilhante há uns 15 anos, mais ou menos, já. Nossa, é uma jornada. Mas foi muito bom, porque quanto mais eu caminhei na doutrina do Santo Daime, mais a minha vida se equilibrou, meus recursos vieram, e hoje eu não tenho do que reclamar. Aliás, eu só tenho que agradecer. Tanto pelos irmãos da Estrela Brilhante e sua madrinha, que me recebem com muito carinho, e quanto à Universidade de Itaúna, que hoje me considera um membro do grupo. Né? Então, na verdade, o que mais uma pessoa pode esperar? Meus filhos se casaram, eu tenho netos, né? Então... E aí, Glória, dentro dessa tua caminhada aí na universidade, eu queria que você falasse um pouco, né, de todo esse teu estudo que envolve a psicossociologia, né? O que é isso? Traduz para a gente, e qual a correlação com a caminhada dentro do Daime? Bom, a palavra psicossociologia, né, quer dizer, é um estudo social, né, e psicológico, não é isso? Então, vamos dizer assim, tem muito a ver com aquele conceito do inconsciente coletivo do Jung, né? Tem muito a ver com o que até hoje é muito discutido na universidade, né? Mas tem muito a ver psicossociologia. De quê? De comunidades, porque onde você encontra os grupos humanos? Em comunidades, né? Então, a noção de cultura, por exemplo, né, de Claude Lévi-Strauss, é muito importante, né, dentro desse contexto. Agora, isso é que é interessante, né, porque quando eu tomei Daime, eu vi que havia assim, eu era uma pessoa da academia, tinha acabado de apresentar um mestrado em lógica matemática, tinha estudado filosofia. Aí cheguei no Santo Daime, né? E quem orientava, né, eram pessoas da floresta, eram caboclos, né? Eram pessoas que não tinham estudo, e, no entanto, o que eu via neles, o que eles diziam alguma coisa, né? Todos eles, o Padrinho Sebastião, claro, com uma força muito maior, né?
mas toda vez que eu conversava com alguém que veio da Amazônia, né, que veio naquele tempo, o Mapear estava começando, aquilo me deixava muda, porque eu via que eu não tinha o que dizer. Então, eu entendi assim, tomei Daime, então eu tenho que deixar tudo, né? E vamos servir, né? E fiquei assim alguns anos, o tempo todo que eu estive no Céu do Mar, né? Tinha gente que nem sabia se eu tinha diploma, nem nada, né? E eu também não fiz isso erradamente, não. Sinceramente, é o que eu estava acreditando. Quando eu voltei a trabalhar na universidade, né, que eu peguei os meus filhos de volta depois da minha separação, do meu casamento, e fui morar com eles no sul de Minas, e lá eu comecei a trabalhar num antigo colégio Sion, que na ocasião era uma faculdade, e com pouco, assim, frequentando a igreja do Fábio e da Suzana, né, esqueci o nome do lugar, mas daqui a pouco eu lembro ele. Começou a vir para mim, já desde o início, lá no Céu do Mar, só que eu não identificava. Começou a vir para mim uma porção de questões, uma porção de solicitações de estudo. Eu falava, não estou entendendo, né? Não é para apagar tudo isso e fazer uma coisa nova, né? E disso eu acabei indo para Belo Horizonte e acabei fazendo um doutorado no Rio de Janeiro. Eu, de vez em quando, conto para mim mesma em frente do espelho, para eu acreditar no que eu fiz. Porque eu dava aula em Itaúna, dava aula em Joatuba, frequentava o Santo Daime e fazia um doutorado no Rio de Janeiro, na UFRJ. Nossa! E levei 3 anos e meio para fazer isto, que é um tempo recorde. E, assim, mais ainda surpreendente foi o lugar onde eu fui estudar. Porque eu não tinha tanta certeza, né, deste tema. Quando eu cheguei lá, o EICOS estuda justamente comunidades, meio ambiente, né, preservação, equilíbrio da terra. Os temas são todos esses. Então, encaixava perfeito com o que eu estava querendo estudar, que estava sendo pedido para mim, que era o que é desenvolvimento? Qual que é a noção de desenvolvimento que você conhece? E a minha tese é sobre... vou até ler o título. Ética do desenvolvimento humano durável. Uma aproximação da noção de desenvolvimento aos princípios éticos do desenvolvimento humano durável. Por quê? Aquele momento, e hoje é muito mais certo, mas naquele momento ainda havia dúvida se o desenvolvimento ia conseguir, né? O desenvolvimento econômico ia atender. Então, eu comecei a perceber, na elaboração do trabalho, que ele tinha tudo a ver com aquilo que eu tinha vivido no Santo Daime, né? Era só uma outra linguagem. O Daime me mostrava de um jeito e eu escrevia de outro. Então, a tese, né, uma coisa grande, né, 300 páginas, né, aquelas coisas bem detalhadas. Então, depois eu publiquei um livro pela editora CRV, que se chama... Olha que gracinha o menininho, a criança, né? Porque eu termino... Suspende um pouco mais o livro. Eu termino, claro, né, o meu trabalho mostrando justamente que
só pela educação é que você vai conseguir mudar, né? Então, a educação tem que ser diferente. Usei o Sai Baba como pedagogo, porque, na ocasião, eu não pude usar Jesus Cristo, porque a academia não aceitava. Então, eu tive que usar, para falar de amor, eu tive que usar um oriental. Entendo. E trazendo assim para a nossa realidade daimista dentro, né, dentro desse nosso desenvolvimento cultural, que a doutrina ela traz, né, ela traz um desenho cultural ali muito refinado, né, no próprio rito da doutrina, na antologia poética dos hinos, na própria visão, uma relação, ela tem uma perspectiva de gênero fortíssima, que é a relação do mestre Irineu com Clara, com o feminino, com aquele arquétipo que se manifesta no brilho da lua. Então, a somatória de todos esses saberes, né, de todo esse conhecimento, misturado com o lado empírico, diante de uma projeção acadêmica, qual é o maior desafio que você viu nisso tudo, nessa ligação, né, em buscar um fio condutor para definir o valor cultural dos caboclos? Entende? Se a gente for pensar a Amazônia hoje, qual é o maior valor cultural? Você como pesquisadora, como educadora, qual é o potencial que você vê nessa cultura típica cabocla amazônica? Olha, um aspecto muito forte é o silêncio. O caboclo, ele faz. Eu já vi fazer, eu já vi perguntarem uma frase, o caboclo chega para você, olha para você, vê você conversando, aí ele faz uma pergunta. Essa pergunta engloba tudo aquilo que você falou. Eu comigo, pelo menos, eu não vejo muitos os caboclos com quem eu conversei falando muito, né? E a nossa sociedade, a sociedade do livro, a gente fala né, por qualquer lugar. E muitas vezes, né, sem o cuidado necessário. Né? Então, um dos esforços que eu fiz a vida inteira, esses anos todos que eu estou dentro da doutrina, é saber o momento certo de abrir a boca. Porque uma das coisas que eu acho que a gente tem que aprender com eles é isso, né? Eles sentem, né? Eles fazem muito mais do que explicar, falar, chamar atenção. Eu vi pouquíssimas vezes isso. Até os comentários entre eles mesmos sobre as situações de família, tudo, são completamente diferentes do que uma mãe ou uma avó hoje faria, assim, na cidade. Né? Agora, deve ser eficaz, porque está tudo funcionando. Né? A sociedade deles funciona, né, dessa maneira. Não é isso? E é mais, eles veem o que você quer, eles estão te chamando a atenção. Né? Vou contar um fato, assim, vale a pena contar, para te mostrar como eu vejo a coisa. Bom, eu estou lá na igreja da Noêmia, né? E quando a gente se encontra depois dos trabalhos, eu aqui organizo o lanche. E nesse momento de organizar o lanche, a gente discute, debate essas questões, né? Acadêmicas, vamos dizer assim, né? Ou, às vezes, até esotéricas, mas a gente tem um momento, assim, de debate depois do trabalho. E a Noêmia, eu faço terapia com ela há 15 anos, a quem eu agradeço por essa oportunidade. E um belo dia, chega na Estrela Brilhante o Padrinho Alfredo e o
Luiz, né? Gente, como que eu fui esquecer o nome? Hein? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Luiz Fernando. E a gente senta, e ali, né? Porque ele fica hospedado lá. Então, houve momentos de conversa antes ou depois dos trabalhos. Eu tive uma oportunidade que pouquíssimos intelectuais têm, né? Eu tenho um agradecimento, assim, único, né? Porque eu sou a faladeira, né? Eu sou o que fica falando, acha que sabe, né? E nós tivemos uma oportunidade de eu poder dizer ao padrinho Alfredo o meu ponto de vista sobre, vamos dizer assim, a inevitável proximidade do Apocalipse. Por quê? Eu expliquei antropologicamente, né? Porque a nossa sociedade, como ela é, a sociedade ocidental, ela deixou de lado o mito constitutivo. Ela parou de focar no mito constitutivo. Eu tive essa oportunidade de contar para ele isso e falar da função do mito constitutivo. E eu acho que foi através da Noêmia ou do Luiz Fernando que chegou aos ouvidos dele, e ele quis ouvir. Gente, ele é o chefe de um responsável por um grupo humano religioso do planeta. Não é isso? Então, você imagina que situação eu, uma intelectual, né? Que até não trabalho nas maiores universidades do país, né? Ter essa oportunidade. Mas ele fez, no máximo, 2 perguntas. E foi direto. Assim, a pergunta que ele fez... Você entendeu como é que é? Assim, a compreensão deles é muito mais profunda do que a nossa. Tem uma amplitude. Oi? Tem uma amplitude nesse entendimento. Que a gente não tem ideia do que seja, né? Assim, se aproxima, né? Mas assim, no dia a dia, eu não sei como deve ser isso, né? Depois chego numa PA, o padrinho Léo me faz uma única pergunta, uma única frase na casa dele, para eu falar a mesma coisa. Porque só tinha como responder aquilo, né? Não ia perder aquela oportunidade. Eu fiquei assim numa emoção, né? Uma coisa. A minha relação lá com o povo do Mapiá, eu fui poucas vezes lá nesses 30 anos, é muito forte, porque eu fico emocionada por tudo, né? Você vai na varanda da Madrinha Rita, você quase chora, né? Vai rezar um terço lá. Dá para ficar falando muita coisa, né? Então, é um acontecimento. Então, o que eu vi? A doutrina precisa do meu estudo. Você entendeu? Isso é uma coisa. Precisa do estudo nosso, de todos, que estudamos tanto assim, e lemos tanto livro, né? Ainda não sei como. Por exemplo, enquanto nossa cultura, quando eu descobri a existência dele, eu achei ótimo. Porque era um lugar que eu podia contribuir de alguma forma. Este ano, eu estou do 2015 também eu contribuí de alguma forma assim. E este ano eu estou muito agradecida porque eu estou podendo contribuir um pouco mais efetivamente dentro dessa minha formação, né? Você vê, eu pensei que não ia servir para nada, né? Glória, se a gente for pegar, então, essa caminhada cultural, né? Dos primórdios da cultura, aquela narrativa, né? Uhum. Até o dia de hoje, qual é a observação que você faz? E como é que você vê também a cultura em tempos de pandemia? Sim. Então, você começou num lugar muito interessante, que inclusive esse livro aqui eu falo disso.
assim, né? Esse livro, que chama O Brasil que eu conheço, né? Na verdade, eu descrevo o meu encantamento pelo meu país, né? Comparando com o povo que nos colonizou, né? Então, quem nos colonizou foi a Europa, não é isso? Eu vivi na Europa 6 anos. Eu tive que sair do Brasil, né? E fui perseguida pela ditadura e fui para a Europa. E cheguei lá, fiz o mestrado em Lógica e Matemática. Mas tive a oportunidade de entender o europeu, porque eu convivia diariamente, né, com eles, e concluí algumas coisas que nem os meus colegas antropólogos aceitariam. Isso é bem próprio meu. O europeu, ele é extremamente orgulhoso do resultado do esforço que ele fez de sobrevivência num meio ambiente difícil, inóspito, frio, com pouca comida. Então, ao construir a cultura ocidental, né, aquela parte da Europa ali, né, a Europa mesmo conhecida, eles todos têm um orgulho enorme, né, uma satisfação imensa, eles se consideram o máximo, né? E tem razão, porque eles venceram uma dificuldade de sobrevivência que nós, brasileiros, não temos nem ideia do que seja. E por isso é que eu dou aula de metodologia da pesquisa científica, porque a ciência nasceu lá, nasceu dessa dureza. A ciência não nasceu aqui no Brasil, e eu falo isso tudo quanto é aula minha de metodologia. Para nós não precisava de ciência. Não é isso? Ao mesmo tempo, o europeu se deu o direito de colonizar o mundo inteiro. Né? Assim, ele foi pelo mundo afora, né? Teve um movimento em 1400, 1500, né? Depois foi a globalização, porque a globalização é de origem europeia, mesmo sendo americana, toda a estrutura, como cultura, como constituição, é europeia. É francesa, é inglesa, é alemã. Então, eu entendo o capitalismo assim. O capitalismo é o resultado da necessidade de acumulação de riquezas que o europeu teve quando não tinha o que comer. E essa explicação eu ainda não encontrei ninguém. E nem a minha orientadora de doutorado me deixou pôr isso dentro da minha tese. Porque não tem ligação com nada, né? Mas a explicação, eu acho, assim, mais simples, né? Por que essa ansiedade? Porque é o seguinte, o Leibniz, um filósofo alemão, né? Ele fala do progresso infinito. Ora, a Terra é finita, a vida é finita. Como é que você vai fazer um progresso infinito? A noção de progresso tem tudo a ver com o capitalismo, não é isso? Agora, como é que ele faz uma proposta que é seguida, né? E para onde? Vai até onde isso? Aí nós estamos esgotando os recursos naturais da Terra. Não é isso? Isso é um erro. Como é que muda isso? Você acredita que a pandemia, o surgimento dos vírus, já é o sistema imunológico do planeta se protegendo dessa ação? Eu sinto como uma resposta do meio ambiente da Terra, do planeta, né, aos maus tratos, porque nós, na verdade,
praticando maus tratos, né? Queima floresta aqui e planta não sei quantos milhares de quilômetros, tem que alimentar todo mundo. Eu voltei da Europa, olha que interessante, faz quase, quantos? 40 anos, né, que eu já voltei da Europa. Eu voltei da Europa com uma ideia que hoje que eu estou vendo. E os meus colegas me falavam, riam de mim porque eu falava isso, e eles falavam, imagina, a Europa é riquíssima. Eu falei, oh, gente, a Europa nos vê como lugar de plantar. Nós somos o terreirão, né, do resto do mundo. Não tem lugar tão fértil como o nosso. Aí o povo fala, que é isso? Que é isso, Glória? Que é isso? Que ideia? Isso é paranoia sua. Pois não é isso que nós estamos fazendo agora? Por que está desmatando? Para poder produzir alimento para o resto do mundo. Levou uns 20 anos para começar a acontecer desde que eu vi. Mas eu vi lá. Oh, é muito difícil. O povo europeu que está me ouvindo, se tem alguém que está entendendo, eles vão entender direitinho o que eu estou dizendo. A dificuldade de plantar. Só dá comida. Na Europa, a comida se produz de 6 em 6 meses. Então, você tem que produzir o dobro para alimentar o resto dos meses que não tem produção. Você imagina a ansiedade, não é isso? Desse povo. Por isso que eles criaram o queijo. O que é o queijo? É leite guardado. O que é a geleia? É fruta para não estragar. O que é o presunto? Carne de porco temperada e guardada, prensada. Aí tem comida. Se o senhor observa... Picles, né? Conservas, picles, né? É. Nós precisamos disso. A gente come presunto porque eles trouxeram, mas a gente não precisa ter porco no quintal o ano inteiro. Então, agora, isso foi antes de eu conhecer o Santo Daime. Quando eu tomei Daime, eu falei, então é outra coisa. Não era. Eu tinha que continuar estudando isso, né? Porque é uma maneira original de entender, né? Inclusive as relações. Eu não posso me revoltar só contra a dominação estrangeira. Eu preciso entender por que ele me domina. Por que ele me domina? Porque eu tenho o que ele não tem. Não é isso? Então, eu posso negociar com ele, por exemplo. Seria um governo brasileiro inteligente. Eu posso negociar, né? Ó, eu tenho as terras, né? As regras aqui são estas, então você me paga tanto. E ele iria entender, eles iriam entender porque eles precisam da comida, né? Não adianta você ficar revoltado, eu não quero nada que venha... Como não quero nada? Nós estamos conversando porque é resultado da ciência. A distância que nós estamos, minha filha. Exato. Quer dizer, se não fosse pela ciência, pelo esforço desmedido do europeu de conseguir comida, né? Segurança. As guerras, por exemplo, muitas das guerras europeias eram um tomando a comida do outro. Aqui no Brasil, os índios não precisavam ficar fazer guerra para fazer rituais. Era raro o grupo indígena que tinha guerra para um matar o outro, né? Ou matava, mas não era, a finalidade não era conquista.
Agora, isso é uma característica da minha maneira de ser intelectual, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, sabe? Eu nasci pesquisadora na minha vida, assim, por influência do meu pai, que me ensinou a saber que as plantas não nascem todas na mesma época. Me levava lá no mercado municipal de Belo Horizonte para eu ver a chegada do abacaxi na época, a chegada da manga na outra época. E aí eu comecei a perceber, então ela chega de onde? Né? Até eu queria ver com você, se for possível, mais para o final da nossa entrevista, eu queria declamar uma poesia do meu pai para ilustrar o que é a obra de arte, né? Não, perfeito, fique à vontade. Na cultura, né? Existe a cultura, por exemplo, do europeu, fazer comida, né? Da melhor maneira possível, perder o mínimo possível, não é isso? Agora, quando ele consegue vencer essa parte, que é da sobrevivência, porque antes disso ele não consegue pensar em mais nada. Por isso que as comunidades pobres sofrem o que sofrem. Porque quem está passando fome não dá para pensar muita coisa. Né? Tem que comer. Aí, passou esse estágio, ele começa a perceber, né, o ser humano começa a perceber que ele tem outros interesses, que ele acha lindo o sol, ele acha linda a lua, né? Isso é bonito em qualquer lugar. Então, e aí ele começa a fazer arte. Ele dança, né? Ele depois de fazer arte, ele começa a perceber que, gente, quem fez isso tudo? Essa beleza toda, né? Eu vivo sozinho, tem mais gente, não é isso? Isso, todas as crianças sentem isso, né? Agora, os adultos, principalmente, né? Depois que acalma, né? Que fica quieto, que não tem que ficar batalhando, lutando. Aí ele começa a pensar nos seres, no mundo espiritual, né? Ele refina a sensibilidade dele para entender esse contexto de outra maneira. Qualquer grupo humano. Você já ouviu falar um que não tem isso? Né? As tribos mais recônditas do planeta têm um ritual com um ser, né? Que elas sabem que não é daqui. Então, agora, no caso do cristianismo, né, que é o mito constitutivo que nosso grupo do Santo Daime reverencia, né? Porque o mito constitutivo é a explicação racional de uma experiência espiritual, você entendeu? Não é que ele é o dogma, não é isso, não. Não precisa do dogma. A experiência é que conta, né? A vivência interna da pessoa, do grupo, né? No caso do cristianismo, não, é uma intervenção direta de Deus. Não é assim que a Bíblia conta? Chamou Abraão, encontrou com Moisés, anunciou a Maria. O anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Redentor. Não foi isso? É uma presença de um ser imaterial, né? Em alguém que é capaz de perceber. Então, se você me permite, e todos que estão nos ouvindo, que eu vou declamar a poesia. À vontade. Chama Magnificat, de Adhemar Moreira. Humilde, bela e pura, ó gloriosa Maria, virtude para ser da perfeição primor,
beleza e esplendor igual ninguém teria. Quem sabe ela seria a mãe do Redentor? O Espírito Divino, onisciente, sabia que esta virgem judia era virtude em flor, e enquanto em prece, em graça, ao céu ela acendia, ó mistério infinito, a graça fez-se amor. E o anjo baixou de azul um fulgor que ilumina, mensageiro de Deus, a Maria elevada. E o verbo fez-se carne, e a Virgem, Mãe Divina. E as gerações chamar-me-ão bem-aventurada. Sublime ela chorou, e a gota cristalina dos olhos cai-lhe então, sorrindo, imaculada. Bonita, né? Linda, salve Maria! E aproveitando o gancho, nós estamos caminhando, hoje está começando a novena de Maria Madalena. Madalena, é. Eu vou aproveitar o gancho de Maria e puxar um pouco, você como pesquisadora, como é que você vê, então, esse grande acontecimento bíblico, né, histórico, que traz uma perspectiva de gênero fortíssima, que é Jesus aparecer para Maria Madalena, quis o poder superior que ela fosse a primeira pessoa a ver a manifestação da ressurreição, desse poder na eternidade. Como é que você vê isso, Glória? Fátima, como que eu vou dizer? Eu tenho conhecimentos muito pequenos sobre Maria Madalena. Também porque o meu estudo na doutrina, né, tem outro foco, né? Então, eu conheço o Inário de Maria Madalena, né? Participo dia 22 do Inário, tudo. Mas, assim, dentro dessa situação de pesquisadora, eu deveria saber muito mais coisa, né? Se eu quisesse mesmo. Agora, eu me ponho umas questões, e sempre me pus essas questões, porque eu tive uma formação católica, no colégio de freiras jesuítinas, né? Então, uma boa formação católica. Eu estudei Bíblia, né? Estudei dogmas. Nós tivemos um estudo assim, eu fiz todo o curso, né? Até o ensino médio lá, né? No colégio Imaculado. Então, toda vez que se referia alguém a Maria Madalena, eu intimamente pensava assim comigo: não é possível, né, que ela fosse uma pecadora tão como está, queria até matá-la, né? E depois ela vai para o pé da cruz, né? Ela estava no pé da cruz, e ela é recebida, e ela é a primeira que vê Jesus, né? Ressuscitado. Então, isso desde a minha infância, que eu via essa história e falava, gente, tem alguma coisa aí que está, né? Então, nos meus estudos, inclusive agora eu estou seguindo uma série, chama Maria Madalena, na Netflix, tem umas 60 capítulos, eu estou lá no 15, ou sei lá, ainda vou ver muita coisa ainda. Que há uma pesquisa histórica muito interessante sobre essa pessoa, né, sobre a vida dos judeus naquela época. Muito bem feito. Eu gosto de ver as casas montadas, sabe assim, deve ter sido uma pesquisa, eu não vi ainda quem que é o responsável pela pesquisa, geralmente aparece, né, mas eu ainda não vi. E a imagem que eles passam dessa mulher é assim, uma mulher inteligente, que sabia coisas que eram próprias dos homens saberem, que é falar línguas, ler livro, né?
ter conhecimentos históricos, geográficos, e que tinha opinião própria. Né? Então, vamos dizer, essa é a dificuldade do problema da cultura, entendeu? Depois que o grupo humano estrutura uma cultura, né? Com valores e o que pode e o que não pode, né? Que deu certo, é muito difícil abandonar aquilo. O grupo que mantém aquela sociedade viva, né? É extremamente difícil ele abandonar aquilo que eles mesmos estabeleceram como certo e errado. Por exemplo, o europeu sabe que você não pode deixar o seu filho, no inverno, ficar 15 minutos no terreiro da sua casa no tempo de inverno. Quando você for vê-lo lá, ele está morto. Então, é proibido, né? Por quê? Porque morreram muitas crianças vindo brincar no terreiro um dia de inverno sem agasalho. Então, todas essas atitudes que eu estou vendo lá no filme, que pode ser resultado de uma pesquisa, eram contrárias ao que era ser mulher naquela época. Então, ela estava afrontando uma estrutura cultural, né? Porque ela sabia mais, né? Ela dava opinião, ela não tinha medo de falar perto de homem. E a sociedade ocidental, de uma maneira geral, ela é muito machista. Quando eu fui para a Europa, por exemplo, eu já era feminista, quando eu cheguei lá, eu fiquei estarrecida, né? Porque os mesmos problemas que eu tinha aqui no Brasil, eu tinha lá. Assim, eu pensava que eu estava indo para um lugar mais evoluído, né? Mas não, porque a sociedade ocidental, ao conseguir o êxito que ela conseguiu, é muito difícil as pessoas abandonarem aquilo, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu vejo no Santo Daime, né, nos seguidores da doutrina do Santo Daime, você encontra essa dificuldade. Ele abandonar hábitos arraigados nele para viver uma outra coisa. Não é? Não é muito difícil isso? Totalmente. Então, o tal do mudar de opinião, né? O mudar de opinião. É. Mas até você mesmo, tem dia que você fala, gente, por que eu ainda não fiz isso? Não é meu. É que se você for raciocinar, você está fazendo uma besteira que a sua avó fazia, que te proibia, né? Então, no caso da Maria Madalena, eu resolvi, depois que eu tomei Daime, depois que eu cantei o Inário da Maria Madalena, sem ter muito aprofundamento no assunto, eu passei a ter um profundo respeito por ela. Porque ela foi uma pessoa que abandonou tudo que ela pensava e fazia antes, certo ou errado, né? E seguiu Jesus, né? Ela talvez não tivesse satisfeita com a vida que ela levava antes, né? Mas não quer dizer que fosse porque ela era prostituta, não. Porque mulher que andava desacompanhada naquela época era prostituta. Então, você não sabe se ela era mesmo, né? Nós não temos não há pesquisas ainda. Esse grupo, essa série que eu estou assistindo aqui é interessante, porque parece que há uma pesquisa sobre ela. E que, na verdade, não confirma completamente que ela era uma prostituta, né? Mas, de qualquer maneira, ela era sozinha, né? Ela não tinha marido, né? Ela não tinha parentes, não é isso?
E ela seguiu Jesus. Isso é um primeiro nível, né? Um patamar. Você também pode imaginar, assim, que com a chegada do cristianismo como Jesus propôs, certamente a posição da mulher não seria de submissão. Inclusive Nossa Senhora, né? Que chique, né? Que posição maravilhosa que ela tem. Eu gosto dessa poesia do meu pai porque ele descreve isso, né? Eu nunca esqueço essa poesia, porque ele descreve isso, a finura, a finesse dela, né? A excelência dela já desde menina. Dizem que ela bordava, né, Maria, no templo, ela menina, né, quando ela foi preparada nos templos, ela teve uma educação, ela bordava com fio de ouro, porque tinha os fios de prata, os fios para Maria era reservado fio de ouro, porque ela, desde a sua mais tenra infância, menininha, 10, 9 anos, ela já despontava com o cabedal espiritual dela. A infância de Maria, eu conheço pouquíssimo, né? Mas tive a oportunidade de ouvir alguma coisa assim, sobre que ela foi escolhida desde sempre para ser a mãe de Cristo. Era algo do cabedal que vinha desde a tenra infância. Nesses estudos lá do meu colégio, né, de freiras, havia referência a uma coisa que nunca mais eu ouvi em outro lugar. Ela era alimentada no templo por anjos. Existe uma referência a isso, mas eu não sei aonde. Quer dizer, não que ela não almoçasse com todo mundo, mas parece que ela tinha encontros com anjos que traziam coisas diferentes para ela. Você imagina? Ai, ai, ai. Eu penso que ela deve ter uma paciência enorme com a gente, sabe? Porque a gente é muito grosseiro, né? Glória, então, agora a gente puxando para todo esse movimento cultural dentro dessa nossa travessia cibernética, né? De pronto cai aí um vírus que isola todo mundo, esse medo de encontrar pessoas. Ontem mesmo eu fui visitar, né, a TV, que hoje é TV Cultura, eu trabalhei 7 anos lá. Hoje é TV Encontro das Águas, me deu um medo tão grande de entrar naquele prédio. Para mim, eu via bichinho em tudo quanto era lugar. Saudei alguns amigos, ao mesmo tempo que meu coração queria voar para dar um abraço, tinha um lado que repelia totalmente. Eu falei, gente, mas esse é o apocalipse. Eu acho que, para mim, isso é o apocalipse. Nós estamos nele, ele é mental, ele é material, ele é institucional, ele está em tudo, ele está no preço do produto no mercado descontrolado. O que valia R$20 está valendo 40, o que era... É um disparate. Respirador. Valendo um preço estratosférico. Não, e lavagem de dinheiro. Aqui no Amazonas, compraram um respirador numa loja de vinho. Não, um desastre. Bom, nós estamos vendo assim, realmente, a pandemia virou um pandemônio que domina as pessoas. Ao mesmo tempo, tem um despertar de uma luz, de uma nova consciência, de uma ressonância de seres que você nunca esperava encontrar no teu caminho, começa a surgir como aparições divinas. Veio do astral, foi Deus quem mandou. Como é um oásis no meio do deserto, existe um despertar, que ele também é real, ele é latente, feliz daquele que está dentro desse grande apuro, recebendo essas pérolas diárias. E aí eu até falo aqui que no condomínio não tem nenhum daimista, acho que a única que toma vegetal aqui dentro sou eu, todo mundo numa quarentena, cada um na sua viagem, mas realmente eu me senti, no pior da crise, eu tive um amparo. Eu tive até uma vizinha que não
não me conhecia. No dia do meu aniversário, ela fez um bolinho com a filha dela, gravou parabéns, fez todo um movimento, que era o auge, né, do isolamento. Ninguém do bolo chegar na minha porta para cantar o parabéns, gravar. Então foi um negócio que me arrancou. Claro, eu chorei, eu me emocionei. Aí eu vou viver uma videoconferência com meus filhos e acender a velhinha do bolo e cantar parabéns com um filho, depois cantei parabéns com o outro filho. Mas eu não esperava. Para mim foi muito chocante que uma pessoa estranha, que mora em outro bloco, eu nem sei, né, como que ela teve esse carinho e esterilizou tudo, e a caixinha era uma coisinha assim, com tanto amor. E aí eu me pergunto como nós podemos fazer com que a arte, com que a cultura, com que esse embelezamento do dar ao outro, apesar do isolamento social, apesar do altíssimo nível de contágio, como é que esse aspecto cultural pode nos salvar no meio dessa travessia, Glória? Esse lado artístico, esse lado do admirar o próximo. A sensibilidade humana, não é? Ela é refinadíssima. Ela é... Bom, a gente chega, tem gente que vê Deus, não é isso? Então, vamos dizer assim, e um dos meios é a arte, né? É quem faz arte, ou quem se interessa pela arte. Eu outro dia recebi uma livezinha, um vídeo, que é um cara tocando num lugar e uma menina tocando no outro, e eles tocam juntos. Que coisa mais linda, né? Que ideia que tiveram, né? Eu até queria mandar para você, mas não sabia como, não mandei. Porque eu acho que é um exemplo, né, desse esforço que as pessoas fazem, porque todo mundo tem coisa boa dentro, né? Todo mundo tem, né? Ele tem que prestar atenção, né? Ele tem que parar de reclamar, né? Ele precisa de buscar o elevado, né? O que é mais elevado, né? Elevado que eu digo não é de subir de degrau, né? Estar mais em cima. Não, eu digo na sutileza, no mais fino, né? Na vibração mais leve, isso, né? E isso, essa quarentena está dando oportunidade para muita gente de viver isso dentro de casa, né? De perceber que ele tem aquele aspecto, né? Ele pode dividir aquilo. Essa mulher, por exemplo, foi uma pessoa que usou dessa sutileza dela, interna, né? Dessa delicadeza, né? Até eu tenho um hino que fala isso. É com delicadeza. O hino é quase todo essa afirmação, entendeu? O amor se faz com delicadeza, né? E a proposta de amor está aí há 2000 anos, né, meu bem? Não é isso? Jesus chegou, falou, mas praticar ele, né, como sociedade, como grupo, nós ainda não conseguimos, não. Não é mesmo? Nós praticamos individualmente, alguns grupos o praticam como determinação, né? Outros como igreja, outros como prática, né? Mas a sociedade como um todo, né? Ela não pratica o amor. Aliás, eu estou achando divertido demais, assim, achando engraçado, né? Porque as grandes empresas estão fazendo doações elevadas, né? De comida, de medicamento, né? De insumos para hospitais. Quer dizer que eles tinham isso guardado em algum lugar, não é isso? Estava sobrando até, não é? E hoje, alguns estão tendo essa consciência da responsabilidade deles. Não é isso? Não vejo nisso, assim, tanto mérito, porque interessa a eles a sociedade continuar funcionando,
né? Mas está sendo feito, né? Eles estão mandando caminhões de comida para não sei aonde, caminhões de, né, esparadrapo, não sei para onde. Então, agora, eu acho que nós temos assim, precisamos ter muita calma, né? Porque as coisas ainda não foram concluídas, né? Ainda não há essa consciência humana, né? Talvez tenha que chegar lá. Isso hoje em dia eu não sei de nada. Entreguei para o mestre e pronto. Vou saber como. Nós sabemos de alguma coisa? Não é mesmo? Glória, e como é que você imagina dentro dessa nuvem, né? Nós estamos vivendo aí um nevoeiro, tem uma neblina encobrindo, né? Uma total incerteza de prospectar. Ao mesmo tempo, é muito desafiador o convite à esperança, a ter esperança. Eu sempre digo que fé é saltar no escuro. Você não sabe, quando você salta, não sabe se vai cair num buraco, num abismo, porque você está saltando no escuro. Isso, para mim, digamos assim, o que significa fé para você? Eu falei, saltar no escuro. Eu não sei o que tem do outro lado, se eu vou cair no braço do meu pai, se é um espírito que eu amo, que vai me amparar energeticamente, mas eu salto. Então, aí é a medida da minha fé. Eu me lanço, né? Dentro disso tudo, até que ponto tomar o daime, consagrar o vegetal, né? Eleva e amplia o nosso conhecimento, nos leva a um outro patamar, com a própria cultura cabocla, porque o nosso ritual ele é feito de uma caminhada que é a palavra do hino. Você vai cantando ali, Marizia, minha vida, para mim acreditar, o azul do firmamento. E essa analogia vai te levando ali, são muitas metáforas, muita analogia, muito um simbolismo dentro de um ecletismo que você encontra com o Ipiaiá, com o Tupeci, com a Virgem Maria, com os caboclos, com a Umbanda, com o Buda, com o Krishna. Está todo mundo ali reunido. Até que ponto Tomadai amplia a nossa consciência, o nosso aspecto cultural e nos coloca num outro patamar? Mas isso, eu acho que, por isso que quando alguém fala para mim que quer que eu leve ele para tomar daime, eu falo, você que está querendo, né? Eu não chamei, não. É isso, porque eu falo, porque depois que você toma daime, é outro mundo, outra pessoa, outra coisa. Eu era ateia, depois que eu tomei daime. Na manhã que eu tomei daime, chamei meus filhos e falei para eles, Deus existe. Agora vocês tomam providência para cada um ter fé. Porque eu vou tomar as minhas. Que eu era uma acadêmica, né? Racional, apliquei a racionalidade logo em seguida. Então, eu acho que a situação que nós estamos vivendo é justamente essa, para que, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente só tenha alguma coisa para afirmar, que é o mundo espiritual. E nós, do Santo Daime, nós temos a chance de já ter este contato. Nós já temos alguns têm até função nisso, né? Então, nós não precisamos ficar preocupados. Nós podemos preocupar com os outros. A gente pode pedir pela família da gente, por exemplo, a minha família tomou daime, mas só um ficou, os outros dois não ficaram. Porque nós estamos falando com a fonte. Você entendeu? Seja ela que cara tiver, porque, na verdade, vamos dizer, nós estamos dentro de um mito constitutivo, nós estamos dentro de uma cultura, né?
Mas a gente não sabe se isso vai continuar assim ou se vai tomar outro, como é que a gente vai dizer? Outro contexto, né? Eu estou seguindo como está sendo apresentado para mim, não é isso? Isso é a expectativa humana que a gente tem, né? Que tudo continue como está sendo dito, não é? Mas já está sendo dito. Seja o que for, não é isso? Que venha depois, certamente vai ser tão claro quanto o que já foi. Não é não? Nós precisamos nos preocupar com isso? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Então, quer dizer, é claro que eu não vou ficar assim, né? Achando que está tudo certo, mas eu estou olhando, eu estou observando. Sei, sim, Apocalipse, João, né? O padrinho Sebastião, aquele dia que nós só conversando lá na mata e tal, ele falou isso, pois é. Né? Mas assim, e vamos fazendo o que está, porque uma coisa muito, muito gostosa para mim, eu acho, né? A minha história dentro da doutrina é muito concreta. Por exemplo, quando eu era católica, né, rezava muito, tudo, era fora de mim, né? Uma das coisas que me fez ficar no Daime foi isso, porque é concreto. Você recebe uma coisa, você recebe um hino, ele diz respeito ao momento que você está vivendo, e ele tem, de certa forma, a solução para aquilo que você está querendo, ou uma explicação que você não tinha. Né? Você vai num trabalho, você sai dali com tudo entendido o que está acontecendo. Então, né? Assim, preocupar com o quê? É claro que a gente é ser humano e a gente sai puxando os cabelos, sai correndo, gritando de medo, né? Na verdade, não precisava, né? Não é isso? Porque a gente, há anos, está tratando com a fonte. Agora, que figura essa fonte quer ter, né? Ela que sabe. Por enquanto, eu acho que eu sei quem é, né? E estou seguindo, sabendo, né? Querendo dizer que eu acredito nisto, né? Estou acreditando. Mas só Deus sabe, né? Não tem, porque as velhinhas não falavam isso pra gente? Minha filha, só Deus sabe, não é assim que eles falam? E o pessoal antigo, né? Você vai comentar, isso, não, só Deus sabe. Não sei se respondi. E aí, tranquilo, Glória, é isso aí. Então, tem aqui umas pessoas que estão acompanhando a gente, a Cláudia, a Thalita, o Maurício, Maria Efigênia, a Juliana Conte, estão aqui dando a Estrela Azul também, bom dia, gratidão pela entrevista, é muito bom escutar as histórias. Bom, Glória, eu queria que você falasse um pouco do Nossa Cultura 2020. Você está aí participando de um dos eixos temáticos. Uhum. Nós estamos caminhando aqui para os nossos últimos 20 minutos, né, do nosso bate-papo de hoje. Eu queria que você usasse esse espaço para falar um pouco da nossa cultura, do desafio que é estar organizando, né, esse encontro virtualmente. E qual é o eixo temático que você vai participar? Então, primeira coisa, desafio não é só fazer virtualmente. Aliás, graças a Deus que tem virtualmente, né? Você imagina 14 anos atrás, né? A Maria Cristina, a Gilda, eu ainda não estava, começar a montar, porque uma cultura, ela se monta, ela vai montando igual quebra-cabeça, né?
os valores, o que você quer falar, o que é importante, quem sabe o quê, como é que vai fazer, onde é que vai apresentar, né? Depois eu entrei e vi as duas, a Maria Alice, esse povo, né, que está aí desde o início, montando, né, esse quebra-cabeça que resultava num evento, né? Eu participei desse evento no Mapear, que beleza, nos 95 anos da madrinha, não, nos 90, né, anos da madrinha Rita. E, então, agora estou considerando uma graça o fato de nós podermos ter a Rádio Jagube, você disponível como está, para nos oferecer praticamente um mês de conteúdos, não é? Para preparar uma celebração de 3 dias. Olha que beleza, o que ficou, que maturidade que esse encontro chegou. Foram 14 anos, né? De montagem, de quebra-cabeça, de estruturação, de financiamento, porque muita gente tirou dinheiro do próprio bolso para pôr, né? A Clara participou muito diretamente em 90. E agora, nós estamos tendo a oportunidade de nos comunicarmos com todo mundo. Você imagina, eu estou aqui em Itaúna, Minas Gerais, você no Amazonas, em Manaus, nós conversando assim como tivesse tomando café junto. Né? E o WhatsApp, né? O recurso que tem aquilo, né? Para mandar, e entra mais um, e entra mais outro, e tanta gente. Eu estou encantada. Assim, eu até, o pessoal, hoje o Leandro Flecha lá, o grupo, né? Eu falei, esse povo vai achar que eu sou meio maluca, né? Porque no início eu falei, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Hoje eu ponho assim, palminha, bato palma, põe carinha sorridente, porque está tudo funcionando tão bem, né? Eu vou falar o quê? Né? Aí depois você põe essa minha live, né? Esse nosso encontro lá, pronto, né? Então, eu acho assim, é como se fosse, está faltando a palavra, mas é uma realização, né? Que demonstra a maturidade da cultura do Santo Daime. Porque a cultura do Santo Daime é tudo isso. É os vídeos que a Gilda fez daquele povo de lá. É o pessoal da escola se mobilizando. É Agora eu vou esquecer o nome da luta. Meu Deus do céu. Que a Morena faz com o marido dela. Como é que chama? Esqueci. Agora inventei isso, esqueci na hora que eu preciso lembrar. Capoeira. Capoeira. A capoeira. Né? Na beira do rio. Então, hoje, porque o que é importante numa cultura? É as pessoas começarem a tomar consciência do que é produto delas, e o que representa elas. Né? Na minha opinião, eu acho o seguinte, nenhum grupo humano, no nível de evolução que nós estamos, é capaz de se apresentar a outro grupo e se defender daquele outro grupo se ele não tiver consciência da sua cultura. Se ele não tiver consciência dos valores que ele expressa. Se ele não tiver formas de expressar esses valores em arte, seja qual for. Né? Então, vamos dizer assim, minha presença no Encontro Nossa Cultura sempre foi nesse sentido de, vamos dizer, chamar a consciência de que nós temos uma cultura, nós temos alguma coisa construída, está sendo construída. Fátima, quando nós chegamos lá no Mapear, a sensação que eu tinha é que o povo passava fome, estava difícil de ter comida. Eu sentia isso. Não era desagradável. Você sentia que a pessoa estava te oferecendo alguma coisa que vai faltar para alguém. E eles estavam te oferecendo para você comer. Você tinha que comer, você era visita.
15 ou mais anos eu voltei. Primeiro, quando eu cheguei lá, era tudo inóspito, não tinha vegetação, era areia pura, não era? Era tudo verde. Depois, quando eu voltei, né? Tinha uma escola com professor, livro, cadeira, mesa e preocupado em ensinar para as crianças a escrever, que eu acho que não é essencial, eu acho que a escola do Santo Daime é mais complexa que isso, mas já tinha naqueles anos que eu fui, né? Que depois voltei, e ninguém mais estava preocupado se ia comer. Então, houve um crescimento, né, que hoje foi pelo mundo. Você vê uma live de um trabalho, né, dirigido pelo Padre Alfredo, que, assim, com toda a simplicidade que isso inclui, porque ninguém ali entende de tecnologia, né? No mundo, tem gente da Holanda cantando em português, muito bem cantado. Tem gente no México cantando muito bem cantado. Tem japonês cantando os hinos. Então, você vê que há um corpo de cultura, né? Então, esse curso, esse Nossa Cultura via internet é apenas vamos dizer assim, é mais um dado, né, para nós percebermos que existe uma estrutura aí, né, que não precisa ser rígida, mas que é viva. E ela está viva, não é mesmo? Com certeza, e eu considero que nós estamos, assim, penetrando mesmo na cibercultura. Ela chegou com tudo. Não tem volta, né? Não tem volta. O equilíbrio para manter tudo isso de pé é exatamente a humanização da ferramenta tecnológica. Quando você entende que atrás do computador, da tela, tem um ser humano ali. Tem a mão que digita, tem o coração que sente, tem uma cabeça que pensa. Tem todo um sentimento que ele não é só o intelectual, a percepção mental da pessoa, né? Mas é também emotiva, cognitiva. Né? Tem pessoas que têm debilidades físicas e que estão aí na frente de um computador fazendo trabalhos incríveis, perderam ou estão em cadeira de rodas e que realmente o espaço cibernético oferece para ele até um mestrado, uma pós-graduação, uma interatividade fora do comum. Então, esse lado humanizado da ferramenta tecnológica é algo que me atrai profundamente. Então, quando eu penso mapear cibercultura, como, né, porque no passado eu encontro nossa cultura, teve farinhada, tudo em loco, né, se acende uma fogueira, tem o cantar das puxadoras, tem os músicos da doutrina que trazem uma riqueza, e esse ano virtualmente caiu aquela assim, mas como que nós vamos, então, realizar tudo isso dentro da quarentena? Porque Mapiá também está vivendo a sua quarentena, como todos nós, espalhados. Então, nós temos um grupo no Nordeste, nós temos pessoa no Sul, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. São tantos atores, né, reunidos, e aí cai a nossa live do trabalho espiritual para mostrar que nós somos capazes de juntar 300 pessoas durante 6, 8, 10, 12 horas, acompanhando o mesmo cântico. O mesmo cantar, 300 ali acompanhando a mesma coisa durante 8, 10, 12 horas. Eu falei, não, então já é um milagre. Mas que é exatamente esse ponto que você está falando, porque às vezes a gente não se dá conta, né, Glória? A tendência a ver o que está faltando, mas nunca agradecer o que já é real, que está no aqui e agora acontecendo, né? Eu queria
cutucar um pouquinho o que a filosofia diz desse aspecto do aqui e agora. Se tu pode trazer aí, se te ocorrer, né? Lembrar de alguma coisa, porque eu sou muito apaixonada por Spinoza. Eu acho que ele tem uma pegada... Não. Assim... Quando eu li Spinoza, eu achei que ele tinha razão. Né? Eu me apaixonei. Mas ele não se enquadrava dentro do cristianismo vigente, né? Então, ele foi empurrado, né? Mas a visão dele, por exemplo, de que o que existe é o espírito, né? Já é uma visão muito moderna, vamos dizer assim, muito atualizada para nós, não é isso? Quer dizer, essa matéria aqui é uma densificação, né, do espírito, isso é que ele fala. Olha que coisa interessante, então, o que existe é o espírito, né? Seria melhor, aí o mundo da ilusão passa a ser a matéria, não é isso? Mas ele não fala de mundo da ilusão, né? Então, quando eu comecei a tomar Daime, eu logo identifiquei o que eu estava vivendo no Daime com o Spinoza, né? Com essa concepção dele, né? De que o que existe é o espírito, né? O ser é o espírito. Agora, esse espírito se densifica e a matéria ocorre. Então, nisso, comentando ainda isso aí, que é o seguinte, e nesse ponto a gente tem um hábito de sofrer, de achar ruim, de brigar com as coisas, não é isso? Mas pensa bem, eu tenho falado isso porque eu tenho uma opção de amigo, de uma opção de religião e tudo, a gente de vez em quando conversa, e eles me levam a sério, e eu também levo eles a sério. Então, eu tenho falado para minhas amigas, meus amigos que não são do Daime, né? Você vê como é que Deus é bom. Você imagina essa quarentena, essa pandemia sem web. Como é que eu ia ver a foto dos meus netos? Como é que eu ia ver os meus netos? Né? Não, os meus filhos mandam vídeos. Né? Como é que a gente ia rezar junto? Né? Então, eu fico brincando com isso. Você vê que Deus é misericordioso. Né? Pôs a gente num apê danado. Né? Não posso sair de casa, mas tem a web, né? Tem as oportunidades que essas coisas nos oferecem, não é mesmo? E isso não é bondade? Né? Isso é que é engraçado, a gente às vezes fica assustado com a dificuldade que você tem com o outro, ou fica assustado com a ideia do outro, que é um perigo. Uai, mas e o lado bom daquilo? Não é isso? O esforço que essa pessoa está fazendo para se expressar. Né? O que ele está contribuindo para que fique melhor? Não é mesmo? E eu costumo até às vezes brincar, falar assim, gente, que eu saiba, na vida da gente, não existe uma situação tranquila, assim, né? Aconteceu, está ótimo, não existe, não é mesmo? Justamente, gente, nós não estamos aqui para crescer. Qualquer situação vai criar uma condição que você vai ter que optar por uma luta ou por uma aceitação, por mais amor, né? Ou tomar conta para não ser dominado. Todas as situações têm uma coisa assim, né? Mas é para você mostrar se você aprendeu direitinho o negócio do amor. Porque isso, dentro do Daime, é muito concreto. No cristianismo que eu aprendi fora, nem sempre o amor era tão concreto. Mas no Daime é. Com todos os nossos defeitos. Porque defeito nós temos todos, né? Tem cada um de um tamanho, mas nós somos assim, não é isso? Vai ser todo mundo santo? Não é. Nós temos uma vida humana, nós estamos dentro de uma estrutura humana. Não é? Não adianta falar, mas ele...
E você faria como? Na situação que estava, né? Não é a sua situação, você também não sabe, não é mesmo? O negócio do julgar, né? É interessante, né? Porque a possibilidade de julgar é muito grande. Mas, assim, será que eu faria o quê se eu estivesse na mesma situação? Isso é uma coisa que, dentro desses anos de doutrina, né? Nossa, como eu já passei por situações assim. E é dentro da igreja, né? Dentro da doutrina e fora, né? É o dia a dia, não tem, assim, graças a Deus que você tem um dia que você vai lá fazer um trabalho, tomar daime e cantar hino. Oh, que alívio, né? Que ali você está tranquilo, né? Uma percepção que eu tenho, Glória, nesses últimos anos, principalmente nas minhas idas ao sul, né, o último contato que eu tive foi na Flor da Montanha e até um trabalho de fornalha, né, no feitio. Bom, a impressão que eu tenho é de que o trabalho ele não fechou mais. Tanto faz você estar dentro da igreja ou fora, o trabalho está aberto. E o mestre do astral está olhando a sessão. Independente. Então, quando a pandemia veio, aí que não está na igreja, mas espera aí, não, porque eu não posso ir no trabalho. Mas que trabalho? Para mim, o trabalho está aberto e ele não fechou ainda. Claro que eu estou vestidinho vermelho, um dia eu estou de farda na igreja, outro dia eu estou na rua de calça comprida, no meio do caos manauara, num trânsito horroroso. Eu acho que o pior trânsito do planeta é o de Manaus. É terra de ninguém aqui, cada um com a sua... Né? É uma loucura esse trânsito daqui. Enfim, mas o trabalho espiritual em si, aquela atuação que eu sou, sendo quem eu sou, e a atuação que eu dou lugar a determinados seres que usam desse aparelho ou encostam nele à procura de alguma luz, é tão intensa que extrapolou o nível da igreja, mas há muito tempo. Né? Há muito tempo. Mas esse e a mesma analogia eu faço aqui, então, com o mapear, né? O dentro e o fora. Não, porque nós estamos no mapear, e nós estamos fora do mapear, mas nós estamos vivendo uma real aqui, nós vivemos outra real, mas a real é uma única. Nós, no meu planeta, dentro do meu apuro, aí chega esse bichinho, que eu não gosto nem de falar o nome, e iguala tudo. Né? Bota, não adianta ter grana, ser pobre, ser rico, morar na Austrália, no Japão, onde quer. Chegou para todo mundo. Pois é, mas uma das coisas que eu me admirei muito, gostei, assim, estou silenciosamente admirando, foi a atitude do povo do Mapear, né, com relação ao vírus. Né? Eles adotaram as determinações. Né? Poderiam, em outras circunstâncias, dizer, não, nós somos imunes, né? Nós podemos. Não. Isso foi, para mim, foi assim, uma coisa tão, digamos, até para usar um termo meio estranho, mas elegante, né? Tão humilde, né? Isso aí são coisas assim que às vezes eles fazem. O povo lá do Mapear, a madrinha Rita, né? O Padrinho Alfredo, ou seja, quem for mais, outras pessoas, esse povo que eu adoro, eles fazem, às vezes, sem nem perceber. Eles já fazem assim. Você entendeu? Eles não fazem esse raciocínio, porque esse raciocínio é acadêmico, é ocidental, né? Eu sou isso, então... Taranã. Não, eles fazem. E isso é uma nova proposta, né? Entendeu? Nas atitudes de cada pessoa, de cada um, existe o que veio trazendo, que não tem jeito de ficar livre, de uma hora para outra, não é de milagre, né? E tem uma proposta nova de ser, né? O que vai perdurar, o que vai ficar, só Deus sabe.
né? E aí nós apostamos. Para a gente dar conta. Não, e nós apostamos nesse brilho, né? Realmente o Mapiá é a Meca do Daime, é um lugar que todos nós amamos muito. Né? Não tem um dia da minha vida que eu não pense no céu do Mapiá, em tudo que está lá, né? Em tudo que eu vi. Aqui, ó, essa riqueza é minha, né? Não tem quem possa tirar, é nossa, né? Cada um. Aqui, ó. Vou levantar aqui, Cada um vou sumir para te mostrar aqui, ó. Olha, a nossa estrela guia. Chegamos no final do nosso bate-papo. Eu vou abrir o espaço, então. Primeiro, te agradecer muito a tua presença, viu? Eu ficaria aqui falando mais 1 hora, te ouvindo. Eu também, estou adorando. Volte sempre. E o minuto final, tá? Para a tua consideração. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aí, canal do YouTube, Rádio Jagube, a Rádio Web. Participem, mandem as suas pérolas. E agora, Glória, tua despedida. Eu quero agradecer imensamente, né? Em primeiro lugar, ao povo do Mapiá, né? A Padrinho Sebastião, Madrinha Rita, as filhas dela, né? Os filhos dela, o Padrinho Alfredo, o Padrinho Valdete. Isso aí, numa das falas que você editou aí para mim, né? Tá todo esse agradecimento, porque eu não seria quem sou hoje se não tivesse tomado Daime. E foram eles que trouxeram para mim isso, né? Então, esse agradecimento é eterno, não tem palavras. Depois, eu quero agradecer a Gilda, a Maria Alice e a Maria Cristina, a Gilda, a Maria Cristina e a Maria Alice, que criaram nossa cultura, onde eu pude expressar, né? Hoje, por exemplo, acho que eu nunca tive uma oportunidade tão grande, né? E a você e a Rádio Jagube de estar abrindo esse espaço, né? Então, é isso. E a todos os que estão me ouvindo, alguns já conhecem a minha fala, como se diz, né? E outros estão conhecendo agora, né? Fiquem à vontade, estou às ordens para responder questões mais tarde, não é isso? Vai responder no dia lá da live. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada. Infelizmente, 12:30, né? Nosso tempo chegou aqui ao final, meio-dia, o pino do meio-dia no céu do Mapiá. E vamos seguir com a nossa programação de hoje. Glória, brigadíssimo. Namastê, volte sempre. Um prazer meu encontro contigo aqui hoje. Quando você quiser. Perfeito. Vamos desconectar. Gratíssima aí pela audiência, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.